Como manter os sonhos quando a vida muda em um diagnóstico? Hoje a gente vai conversar aqui no canal do André Ricotti, na série Falando da Mente, eu com minha amiga doutora Vivian. Tudo bem, Vivian? Tudo bem, André. Tudo jóia. Vamos falar de um assunto que não é fácil, mas é importante ser falado. Muito, né? muito. Você vai falar um pouquinho sobre, de uma visão geral sobre a oncologia. Exatamente. Né? Então começa contando pra gente como é que você vê o contexto social do diagnóstico do câncer, Então, eu vou começar, André, Tem gente que não gosta nem de falar essa palavra. Sim, né? Exatamente. Então, assim, daí a importância da gente trazer esse tema, né, pra gente desmistificar muitas coisas. Eu vou começar falando da minha experiência de uma forma muito breve, tá? Claro. Há 2 anos, eu fui diagnosticada com câncer de mama, né? E aí eu vivi todo esse desespero que é entrar nesse contexto oncológico como paciente. Mas eu já era profissional de saúde mental, já era psicóloga, já tinha uma carreira estruturada e como paciente oncológica, eu percebi aí como é que eu vou te falar? Assim, não existe acompanhamento, tá? Sim, não existe. A gente só tem acesso a psicólogo, muitas das vezes, dentro dos centros oncológicos, quando a gente está ali durante uma abordagem, durante um tratamento, durante uma intervenção. E o antes e o depois, como é que fica? É verdade, não tem, né? Não, dificilmente. Quando tem, o paciente busca por conta própria. É isso que eu falo, não existe um protocolo que diga que você tem aqui. Não, dentro de alguns centros oncológicos existe, mas para o atendimento ali focal, do dia do atendimento. Posterior, não. Alguns até têm alguns grupos de apoio, mas assim, é muito reduzido. Então, como eu vi essa lacuna, né, nesse cuidado, eu comecei a me debruçar nesse estudo, né? Hoje, eu sou paciente oncológica em remissão, graças a Deus eu sou bem-sucedida, então eu venho me dedicando a estudar. Então, eu venho, nos últimos tempos, atendendo pacientes oncológicos. Uhum. E aí eu vi, André, que especialmente eu vim pensando sobre aspectos subjetivos, sabe? No impacto do diagnóstico, né? Do câncer nos jovens, principalmente no que diz respeito ao desejo de terem filhos. Tá. E uma curiosidade só, e tem acontecido muito diagnóstico em jovens hoje? Cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. E assim, eu não falo com propriedade, eu falo a partir de pesquisas e de leitura, tá? Que cada vez mais os jovens estão acessando o diagnóstico do câncer e quanto mais jovem em idade cronológica o paciente tem o diagnóstico do câncer, mais agressivo a probabilidade da doença ser. Ah, é? É. Por exemplo, um câncer de mama numa jovem de 20 anos, 22, 25, ele tem possibilidade de ser mais agressivo do que numa mulher de 50. Engraçado, é como se a própria força do corpo potencializasse a doença. De alguma forma, que ele já faz ele aparecer. Entendi. Em contrapartida, o diagnóstico precoce ainda é o melhor caminho e por certeza. Isso a necessidade. E aí, se você pensar... Tende a suportar melhor o tratamento também, ou não? As perspectivas de sobrevida, com certeza. Porque se a gente pensar, a mamografia é indicada a partir dos 35 anos. Aí imagina, porque a jovem tem lá 20, 22 anos, já tem um nódulo que não é palpável, que ela faz o autoexame e não percebe nada. Aí ela, quando tiver 35 anos... que ela for fazer uma mamografia, já tá você imagina fase... o estágio que isso não pode estar desenvolvido. Entende? Então, assim, é repensar muito sobre essas questões. E quando eu chego nessa questão de falar sobre esse desejo de ter filhos, porque os protocolos de tratamento, né, do câncer, ele envolve radioterapia, envolve quimioterapia, entre outros. Mas a radioterapia e a quimioterapia, elas apresentam como efeito colateral uma infertilidade que ela pode acontecer de forma permanente ou de uma forma temporária. Pode ser só temporária também? Pode, ela pode. E aí, isso impacta não somente de um ponto de vista médico, isso impacta de uma forma emocional, se a gente pensar, porque mexer com a sua fertilidade e aí você tornar-se infértil, isso pode atravessar suas perspectivas de futuro e construir família. São 2 momentos difíceis, né? Porque às vezes você já está recebendo diagnóstico. 2 lutos, exato. E aí depois você sabe que você também pode... Pode se tornar infértil.
Mas, e aí, qual é o ponto de tudo isso? É aí onde entra a oncofertilidade. Oncofertilidade é uma área pouco discutida. E existe como área mesmo? Existe. É uma área que integra a medicina reprodutiva com a oncologia, com o objetivo de traçar ali técnicas para a preservação da fertilidade antes do início do tratamento oncológico. Vamos imaginar, aqui eu estou falando uma jovem, mas isso é um jovem, homem ou mulher, enfim. É um paciente jovem, ele recebe o diagnóstico de câncer. E aí ele precisa iniciar a quimioterapia. Do diagnóstico ao primeiro dia de quimioterapia, a gente tem uma janela aí de alguns dias. De alguns dias que, minimamente, com muita sorte, chega aí uns 20 dias. Isso é um tempo hábil para entrar a medicina reprodutiva e apresentar algum protocolo de preservação da fertilidade. Olha. Mulher, por exemplo, preservar óvulos. Se for um casal, já pode preservar embriões. Isso se faz, inclusive, com crianças, tá? Eles congelam parte do tecido ovariano. Enfim, existe assim, um universo de possibilidades. Realmente nunca tinha ouvido falar que existia. Existe, só que isso não é falado. Dificilmente você encontra um profissional que, na prática, vá apresentar essas possibilidades. Veja, André, o SUS ele não oferta isso, embora devesse, porque existe a política, vou chegar lá, que garante esse direito. Mas, inclusive, a gente pensar na saúde, na rede privada, poucas pacientes que eu venho acompanhando tiveram a informação, porque o que a gente está falando aqui é do acesso à informação. É um passo antes ainda, você saber. É você ter o direito de dizer não até, né? Exatamente. E, assim, a atuação do psicólogo é essencial, principalmente nesse momento, para ajudar a tomar uma decisão mais acertada, aquilo que é possível. Tratamentos reprodutivos têm um alto custo? Tem. Só que, assim, eu não pedi permissão para essa paciente, então eu não vou falar o nome dela, marcar o arroba. Mas, assim, eu fiquei encantada com a história dela. A conheci tem menos de 30 dias. Ela foi diagnosticada aos 22 anos com câncer no ovário. E aí, pelo SUS, lá na cidade dela. Ela é de Pernambuco, se eu não me engano. E aí, ela estava me contando que ela foi apresentada à oncofertilidade, veio profissional da medicina reprodutiva, ela iniciou todo o processo para congelamento de óvulos, ela falou, eu não tinha dinheiro, Vivian. Eu falei, como é que você fez? Ela falou, eu e minha família, nós fizemos uma vaquinha virtual. Em 15 dias a gente conseguiu arrecadar, eu fiz o tratamento e meus óvulos estão congelados. E aí ela é estudante de psicologia, está voltando agora no segundo semestre a estudar. Então, assim, olha quanta vida tem depois de um diagnóstico. E enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui, e que é interessante, né? Porque acho que a gente vai falar um pouco mais, mas a força que o diagnóstico já tem, né? Sim. No psicológico. Mas você traz uma motivação, né? Porque ouvindo a história, eu imagino quanto ela não correu, né? Ela deve ter tirado o foco da doença e entrou no foco da vida aqui, né? Esse é o ponto, perfeito, esse é o ponto. Por quê? Porque quando é importante a gente estar falando sobre os riscos, com certeza, é necessário. Mas a gente não precisa focar só na chance de infertilidade. A gente pode falar da chance de infertilidade, mas também trazer a informação de que é possível preservar a fertilidade. E que também, André, é possível tornar-se mãe ou pai por outros caminhos. Sim. Pela adoção, pela barriga de solidária, enfim, tem outros caminhos, sabe? Então, assim, os sonhos, eles podem continuar com a gente. E pegar só uma parte, só porque é interessante, às vezes quando a gente fala um pouco sobre tecnologias, coisas, modernidades, é um belo exemplo quando a gente quer, né? Tem tanta coisa à nossa volta, né? Essa coisa da vaquinha virtual funciona, né? Você vê, usem. Importante a gente querer, né? Sim. O importante é a gente querer. Agora eu fiquei curioso uma coisa, que a gente acabou até conversando, mas essa curiosidade me veio. E como diagnostica isso numa menina, quase uma moça de 22 anos? Porque foi o que você falou, os próprios protocolos, eles olham eles eram para mais velhos, né? Então, o diagnóstico chegou nela com exames de rotina. Ela foi fazer exames de rotina e aí, algum momento, houve alguma alteração e foi encaminhando para exames mais específicos e chegou ao diagnóstico.
Porque não é muito normal. Eu vou falar, a gente muito novo, a gente acaba meio que achando que nada vai acontecer, Exato. né? E Por não isso procurando. a importância, gente. Aí agora é um recado real. Faça check-up todo ano. Procura a unidade básica de saúde da sua região. O SUS oferta saúde privada, todas as áreas. É importantíssimo, André. Se não for use, por né? um diagnóstico é difícil, mas o diagnóstico precoce ainda é a melhor prevenção. É o melhor tratamento, desculpa, prevenção não. É o melhor caminho. A saúde, quando você é nova, é fantástica, mas mesmo assim a nossa máquina pode... Pode e surpreende. E aí vem mais arrebatador, se você pensar, né? Porque as pessoas ainda falam assim, tadinho, tão novo, tão jovem. Coloca nesse lugar. Aí eu queria voltar um pouquinho nesse ponto, a gente volta daqui a pouco no jovem, porque também acho que tem mais coisa. E foi o que você falou, não existe bem um protocolo de se trabalhar com psicólogo logo no início, tal, nem depois. E como é que você também, trazendo a sua experiência, né, como é que você vê esse momento do comunicado? Eu também tenho uma forma de ver, mas não sou eu entrevistado, né? Sim, então, assim, inevitavelmente, quando você vê que você tá com diagnóstico de câncer, recebe esse diagnóstico, assim, é como se você perdesse o chão. É literalmente isso. E assim, só vai dimensionar quem viveu isso. Uhum. O momento, assim, E aí, você não pensa em muita coisa. Você simplesmente imagina que você vai morrer. Esse é o grande ponto, né? A ligação é muito rápida. É automático. E assim, e por ser tão forte isso e tão potente na sociedade, é que eu tô aqui, de novo, eu vou ali dar esse recado. Tem sobrevida após o câncer. Tem muita sobrevida, tem chances de cura, sim. Então, quando eu recebi meu diagnóstico, André, foi assim, meu chão abriu. Mas eu faço terapia. E aí eu logo levei, na semana seguinte, se não me engano, logo o meu primeiro atendimento com a minha psicóloga, eu levei isso a ela. E aí, o que era mais difícil para mim, André, acredite, era pensar em ficar sem cabelo. Por conta da quimioterapia. E aí, eu ouvi de muitas pessoas, muito próximas, inclusive, isso é uma bobagem. O importante é a cura. Peraí, sim, o importante é a cura, mas eu não posso queimar os processos. Sim, eu tô sofrendo com esse medo. Então, eu vou viver esse medo, exato, eu não vou pular esse medo. E aí, na minha sessão de terapia com a minha psicóloga maravilhosa, ela falou assim... Você já era psicóloga também, né? Eu já era psicóloga, sim, mas aí eu faço minha terapia pessoal. E aí eu levei isso para ela, esse incômodo, essa dor, esse receio. E aí, num atendimento, eu ressignifiquei isso, de verdade. Que ela falou assim, Vivian, você já parou para pensar, mudar a perspectiva? O caminho da quimioterapia, o caminho de todas as intervenções dentro de um centro de oncologia, ele é voltado para a saúde, ele é voltado para a vida. Ele não é voltado para a morte, para o fim da vida, embora seja uma possibilidade. Assim como qualquer diagnóstico. Então eu falei, é verdade. Então assim, se eu tiver que fazer uma quimio e ficar sem cabelo, porque aí eu ficava pensando na criopreservação, né, porque pode preservar em até 60% a queda de cabelo, enfim. E aí eu entendi como isso se torna pequeno, André. Sim. Mas eu só pude dimensionar isso depois que eu vivi a minha dor. Então, mas é que é interessante que você está falando, e só fazendo uma parte, né? Eu falo muito isso aqui, que eu já fui bastante contrário a psicólogos e tratamentos, e hoje sou apaixonado pelo assunto, né? Então eu sou meio repetitivo nisso, porque eu sou... E o quanto é importante o apoio, né? Porque eu tenho um lado espiritualizado muito forte, eu tenho uma visão da morte, mas não tem... Você usou uma palavra, a potência da informação, ela é muito forte. Ela é muito forte. E não tem carcaça que aguente isso, né? Difícil. Então, o como deveria ser importante esse apoio, né? Essa conexão logo no início de um psicólogo, de alguém para te ouvir, né? E eu não sei, graças a Deus eu nunca tive, então eu não sei se existem hospitais que têm ou... porque o próprio médico, às vezes, com todo respeito, mas às vezes ele é do dia a dia dele, ele dá a notícia, ele está ali para dar notícia, ele não está ali para ser fofo ou ser acaloroso, né? Mas eu não sei se... Não é a prática dele, se dentro do local, desse tipo de ambulatório, existe um
um trabalho em conjunto com o psicólogo, não? Então, a maioria dos centros oncológicos, eu estou falando da rede privada, tá? Da rede pública eu não tenho essa formação, porque eu fiz meu tratamento na rede privada. Tem o apoio psicológico, mas é um apoio focal. Quando você vai até o centro, se você vai passar por uma consulta, quando você vai fazer alguma intervenção, por exemplo, dia de químio, vai ter um psicólogo lá com você do lado, tá? Mas aí, até porque não dá para ser diferente, André. É esse o protocolo, não dá para o psicólogo que está ali te acompanhar posteriormente. Só que assim, pode-se pensar em protocolos de apoio. A gente tem esse psicólogo que vai te acompanhar durante uma químio, mas a gente também tem um outro que é dedicado ao posterior. Eu me vem na cabeça até para as pessoas, né? Acho que não saiam sozinhas. Existe ajuda. Inclusive para os familiares, sabe? Inclusive para os familiares, porque é rede de apoio. Vou até complementar, conectado. Porque eu vejo muita resistência nas pessoas quando você fala de buscar terapia, buscar psicólogo. Então, nessa hora, é aconselhar, não precisa estar no protocolo, mas você pode ter o seu protocolo de levantar a mão e falar, eu vou pirar, de ajuda, deixa eu logo pegar ajuda e... por aí. E assim, conforme eu te falei, a questão do câncer, ele é vinculado ao fim da vida. É um estigma. E assim, a gente falar disso aqui, André, é muito legal, porque a gente alcança muitas pessoas e todo mundo conhece alguém que já teve ou que tem o câncer. E assim, você conhece quantas pessoas diabéticas? Que não tem cura, é uma doença crônica. Sim. Eu vou ser e de novo, você está falando um ponto, tem que fazer só um disclaimerzinho, que é com todo respeito, mas esse espaço é para a gente realmente debater. Então, infelizmente, às vezes as pessoas querem... eu tenho até uma certa preocupação com a tal da empatia, porque as pessoas querem ser... ninguém pode sofrer, mas às vezes as coisas têm que ser pelo menos levantadas, né? Sim, claro. Porque dito isso, a gente tem uma prima, inclusive, a Dani, que está passando por um processo bastante difícil, a gente tem acompanhado, então eu entendo bem. Mas, de uma forma geral, o que a gente está falando aqui é de uma forma mais genérica, né? Sim. Eu também tenho essa visão um pouco de que como as pessoas conectam, vão morrer. E o ponto é, todo mundo vai morrer, né? E você vê muita gente que às vezes recebe o diagnóstico, eu brinco que enterra um monte de gente na família e você continua ali, né? Só que você se coloca num lugar que energeticamente até falando, eu trabalho muito esse lado, você parece que você só trabalha a energia da morte, né? Mas o que você falou foi muito legal, né? Os tratamentos nos centros oncológicos são para saúde, para a vida. São para a vida. Ninguém está ali para morrer. Morrer faz parte, mas o tratamento é para a vida. Mas é que a própria imagem, né, do tratamento de radiologia, da quimioterapia, né? É muito agressivo. Mas até eles mostram, eu acho que até isso eles mostram, não sei se você já viu filme, qualquer coisa que mostrar, a música ela é dramática, fúnebre, né? Você estava falando, eu estava aqui pensando, ele mesmo já te coloca numa posição de... Sim. Estamos ali conversando porque amanhã você não vai vir, é sempre assim, né? Aí o outro não aparece na cadeira. E quando, na verdade, o tratamento é para a vida, né? O tratamento é para a vida, porque faz parte. E, inclusive, a gente desmistificar também, André, as pessoas, você falou em algum momento, as pessoas, quando descobrem, muitas falam, eu tô com aquela doença. Não nomeia. Não nomeia, você não nomear, você não identificar, já começa tudo atravessado. A minha sogra teve, ela falava isso, ela falava que ela não fala aquele nome, aquela palavra começa com C, ela falava assim. É claro que a gente respeita, só que é cultural, é social, é tudo isso, só que isso já vem com uma carga, André, energeticamente pesada demais. Pesado. E é pesado para a pessoa, para o paciente, para a família, é pesado para o contexto todo. Então, eu vou falar um negócio que é bem... Pode as pessoas até entenderem errado, mas... E ele é egoísta num sentido de que, normalmente, para os familiares, o peso vem na hora, né? Porque vocês... porque é até difícil falar isso, mas... Você recebe, todo mundo recebe, né? Porque todo mundo eu acho que até a ajuda deveria ser em grupo, porque todo mundo entra nessa. Eu até tenho essa. Sofre a família, na verdade. Estou aqui com todo. Espero que ela não se incomode, mas essa prima, acho que tem até uma história muito bacana, que a irmã dela abraçou muito ela e cuida dela assim de um jeito maravilhoso, sempre super alto astral, né?
Mas onde eu boto só do egoísta é que se você se entregar, você arrasta a família toda. E né? aí, às vezes, a própria família... Não é no mau sentido, espero que as pessoas entendam. Não, eu acredito que não. Ficou muito bem colocado. Até porque acho que o que eu vou trazer agora vai talvez ampliar. Na mesma família, no mesmo grupo, vai ter alguém que fala assim... Coitada, ela tá com câncer, ela não vai conseguir... Essa palavra horrorosa, eu odeio essa palavra do coitado também. Ai, meu Deus, tadinha, ela vai... entrou na faculdade agora. É. Agora que conseguiu um trabalho... Tava com a vida toda acertada. Tava porque ela não morreu. Ela ele não morreu. Ele é. tá aqui, ele tá se tratando, ele tá se cuidando. Por favor, gente, câncer não é linkado à morte efetivamente. Então, e é interessante porque ele beira ali uma coisa até quase de preconceito, né? Sim. Porque parece que você virou uma coisa estranha, né? Uhum. As pessoas têm medo até de falar, Sim, né? Você chega alguém, às vezes você vê a pessoa chegando Sim. sem o cabelo, você... Não, pergunta. Eu acho interessante, tem gente que tem muita tranquilidade de falar. Sim. É aonde? Que legal, pô, boa só. Parece que é feio você falar assim, né? E aí a gente empurra mais ainda a pessoa pro canto. E a pessoa até leva, às vezes, numa naturalidade que te surpreende. Sim. Que fala, quer dizer, a gente vai com tanto, cheio de dedos ali, né? Pensando no que fala, como fala, se pergunta, se não pergunta, como tá. E a pessoa vem te surpreendendo, falando, conversando. E aí você vê que a preocupação é sua. O medo, o incômodo, ele é seu, não é do outro. Isso, sempre é seu. Isso é fato, né? Sim, mas o ponto é o quanto, né? Isso é pra gente refletir. O quanto essa posição que nós, enquanto sociedade, né? Enquanto a gente ocupar esse lugar de olhar para um paciente oncológico como alguém que está fadado à morte, que Sim. é uma sentença de morte, enquanto a gente ocupar esse lugar, fica mais difícil deles se desvincularem desse lugar. É possível, inevitavelmente precisa de um psicólogo nesse caminho aí. Sim. Não vou falar em 100%, mas eu vou falar em 99%. Mas é saudável. Sim, até porque você precisa elaborar os seus medos. E eu vou até um pouquinho além, até para não sobrecarregar, às vezes, a família. Né? Totalmente, que vai estar ali junto com você toda a jornada. Eu conto muito a história da minha filha. Um dia eu gosto de falar disso, tal. Então você imagina, eu falo muito. Então minha filha um dia virou para mim, eles me chamam de palestrinha às vezes, tal. Ela virou para mim e falou: pai, queria te falar um negócio. Eu estou pensando em procurar uma psicóloga, né? Não tem nada demais, tal, mas não ela veio toda preocupada, não queria que você ficasse chateado, porque eu sei que você... Eu falei: não, filho, eu sei que eu faço parte sempre do problema. Eu tenho consciência disso. Por mais que eu... mas esse é o ponto. Às vezes as pessoas estão muito envolvidas, né? Quando você vai procurar, não é para... não, é só para trocar, às vezes, nem que seja para poder alguém ouvir, que não seja aquela pessoa que está 99% emocionalmente envolvida com você. Né? Até porque quando... Vamos pensar, pegar seu exemplo. Se a sua filha... Você falou que, na maioria das vezes, você acredita estar fazendo parte dos problemas. Uhum. Então, assim... Existe uma carga emocional aí muito grande. Sim, a gente está falando não é que eu não posso ajudar ou que ela não... Mas aqui... Mas é o lugar de pai e o lugar de filha. Sim. Quando ela fala: pai, eu quero procurar ajuda profissional, eu quero procurar um psicólogo, ela está dizendo a você assim: eu preciso buscar ajuda profissional para me conhecer melhor, lidar com as minhas questões, enfim, por aí vai. Não tem a ver com uma questão de confiar ou não em você, não é sobre isso. Sim. Até porque a gente nunca falou disso, não sei se você já viu, mas eu falo muito isso aqui. Para mim, o psicólogo hoje ele é um personal trainer da mente, né? Sim, então, eu adoro fazer exercício, mas não necessariamente eu vou ser o melhor para minha filha. Se ela quiser procurar um personal... É com ela e ela vai ser bem sucedida também. Para a mente é a mesma coisa, né? Então, não tem problema. Porque a gente, veja, precisa... estar se sentindo à vontade. A gente precisa estar ali conectado com aquilo que a gente está buscando. E você trouxe o teu exemplo do cabelo, achei interessante. Eu ia te perguntar um pouco, tem duas perguntas, mas o que você tem legal que você se especializou, né? Acho muito bacana, né? Você acabou trazendo para você. E o que você percebe? Existe alguma coisa assim, as pessoas chegam de forma parecida, com a mesma visão? Tem alguma coisa que você já diagnostica? Tem muita coisa em comum, André. Inclusive, foi por isso, eu ia falar mais no final, mas por isso eu criei o grupo Ressignificar.
Ah, legal. Isso, Tá? a gente vamos falar mais dele então. Então, vamos lá. Que era muito incomum, e aí é um público mais feminino, tá? Dos Tá. meus atendimentos, do que eu tô falando. Essas mulheres, a maioria jovens, não necessariamente na faixa etária de 20, mas comumente 40, 40 e pouco, um público muito mais jovem. Muito Eu mais imaginava de ser acima de 50. Uhum. Pelo menos, daí para cima. E o que é muito incomum delas? O impacto desse diagnóstico, né? No que eu senti e no que eu sinto hoje, Uhum. sabe? Eu imagino que vem tudo, né? Vem toda... Se ela for mãe, então ela já acha que o filho... Aí a vida acabou. Eu vivi isso. Falei assim, meu filho vai ter mãe, como é que ele vai ficar, como é que vai ser, enfim. A gente se enterra. Uhum. Só que a gente precisa sair desse lugar. Porque assim, André, isso eu levo pra vida, tá? Faz parte da minha personalidade. Eu nunca fui uma pessoa de reclamar da vida. Uhum. Eu identifico que não tá bom, mas ficar no lugar da lamentação não é comigo. Nunca foi. Quem convive comigo sabe que eu sou assim. Então, assim, a gente precisa ser muito prático. Vai com medo, mas vai. Tô com receio, tudo bem. Hoje não dá. Tenta amanhã. Isso. Não se perde disso. Porque também, se a gente ficar só no lugar do medo, estagnado, vivendo toda... O medo ele vai sempre existir, né? Como você usa ele, como seu aliado ou... É claro, o medo ele é uma cautela. Ele tá dizendo ali, ó, sinal de alerta. Ele é positivo. Sim. Ele é positivo, só que assim, para a pessoa fazer essa leitura, não é nem tão difícil, mas ela acho que tem que viver algo muito surreal, de muito impacto psíquico, a nível de sofrimento, para buscar ajuda profissional, elaborar e chegar a essa conclusão. Entende? Entendo. Porque eu vou falar do grupo, mas se a gente pegar... Vamos deixar o pessoal curioso um pouquinho mais. A intervenção da psicologia, tá? Vamos pensar aqui uma forma... Vou dar um exemplo bem focal. O impacto do diagnóstico. Eu recebo uma paciente, e aí ela acabou de receber o diagnóstico. Eu trabalho com a abordagem da TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, né? E aí eu faço um atendimento focal nesse momento. Ela vai e fala sobre o impacto, né? O que está passando. Ela vem cheia de medos, angústias, enfim, tudo isso. Eu faço todo o acolhimento, mas quando ela já consegue estar com a escuta ativa, quando ela consegue se estruturar, se conectar com o ambiente, né? Quando eu faço essa leitura, eu começo a apresentar TCC. Eu falo, entende que pode ser um pensamento automático, né? Eu recebi o diagnóstico de câncer, o que eu penso automaticamente? Que eu vou morrer. Sim. E aí eu penso que eu vou morrer, o que eu sinto? Medo, pânico, desespero, sentimentos dessa natureza. E aí qual é o meu comportamento? Comumente me isolar. As relações ficam completamente fragilizadas. Em vez de pegar ajuda, você se afasta. Então, a TCC ela vai te ensinar a você modular o teu pensamento. Então, qual é a evidência que você tem que você vai morrer do câncer? Mas eu tenho medo, todo mundo tem câncer, morre. Não, todo mundo, mas você vai aprender a desafiar o teu pensamento. Que evidências que isso vai acontecer? Quais são as chances de tratamento? Qual o protocolo? Aí você começa a ensinar o teu paciente a ele sozinho começar a pensar sobre outras possibilidades. Entenda, a gente não está abafando o medo inicial. Só que a gente está tirando aquele pensamento automático de cena. Sim. Porque ele paralisa. E é engraçado o que você está falando, está me fazendo aqui pensar, porque eu imagino o seguinte, a gente estava falando um pouco da importância das pessoas terem essa ajuda a qualquer momento. Sim, independente de diagnóstico, independente disso. Porque eu imagino o seguinte, quando vem um diagnóstico desse, todas essas minhas crenças, traumas, que tá tudo, deve vir numa força, né? Perfeito, e aí o que a gente está falando depois no diagnóstico. Sim. Mas imagina se as pessoas já tivessem essa preocupação antes, para quando chegar um diagnóstico, porque pode chegar para qualquer diagnóstico, qualquer momento, né? Sim. Eu gosto de andar de moto. Eu posso sofrer um acidente e morrer a qualquer momento. Sim. Né? Eu tô muito mais suscetível, inclusive. Do que quem não anda de moto, por exemplo. Mas o quanto faz a diferença você ir já buscando essa ajuda, porque deve ser muito. A hora que bate isso aqui, eu imagino que
A analogia que me vem na cabeça é um estouro de boiada, né? É uma porteira que alguém abre e aí você não segura mais nada. Você é atropelado, né? Não sei se é isso, se acontece isso também. Se você vê diferença, você chegou a ver diferença em pessoas que, de repente, já se cuidavam mais ou tinham essa preocupação? Então, assim, esse medo, André, ele vem... Ou ele é tão mais forte que não tem jeito, né? Eu não posso medir, mas a potência de sofrimento, ela é muito grandiosa, tanto quanto, por exemplo, pacientes que não tem a ver com oncologia, pacientes que estão buscando a reprodução assistida para terem filhos. Porque eles já vêm de um luto prolongado, porque não estão conseguindo ter filhos. Esse desejo, o filho já existe no imaginário. Sim. Mas ele não é alcançado nunca. Então, todo mês uma frustração, todo mês uma frustração. Então, o luto já existe. O bebê imaginário já está lá, mas o real não vem. Então, assim, é uma frustração, é uma sensação de menos-valia, é um isolamento tão grandioso quanto um paciente oncológico. Sim. Então, assim, existe... Esse eu passei um pouquinho, eu posso dizer que é bem complexo. Eu também passei, eu fiz fertilização in vitro para ter filho. Eu não fiz, não, mas fez mas estava nessa tentativa. Estava nesse caminho aí, né? E assim, então eu tem essa dimensão. Esse sofrimento avassalador, ele não cabe somente à oncologia, não. É porque aqui a gente está falando disso exatamente para a gente tentar desmistificar. E quanto mais a gente conseguir falar um pouquinho sobre, a gente vai aproximando e deixando as pessoas mais à vontade de falar sobre também. E aí você me veio uma coisa aqui, desculpa, que as coisas vão vindo às vezes. Sim. Que esse medo, por que na minha cabeça parece que ele está tão ligado à morte? Porque não tem a tal da cura, né? É isso que se fala, câncer não tem cura. Mas tem um tratamento poderoso, só que pegaram o tratamento, transformaram ele é pesado, não estou dizendo isso. Sim. Mas existe o tratamento, existe né? Um tratamento. E a cada vez mais, eu não tenho dados, até desculpa, não sei se você tem, mas acho que cada vez mais as pessoas estão conseguindo passar por isso também, né? Então, e assim, existe cura. Só que se criou essa crença de que não tem cura. De que não tem cura. Mas ele tem, né? Tem cura. Eu não sou médico, né? Estou falando aqui das questões emocionais que acometem o contexto oncológico, né? Dos pacientes. Mas o câncer, ele tem cura. Eu estou trazendo como crença. Eu estou trazendo bem para esse lugar, muito mais como crença do que como... Como crença, se a gente pegar do ponto de vista social, ele não tem. Ele não tem cura e, além de não ter cura, ainda tem um estigma de que o que você fez para ter essa doença? Sim. Você foi merecedor, então algo que você não fez de bom nesse lugar, nessa terra, nesse ambiente, que você desenvolveu. Por que você desenvolveu e o outro não? Eu imagino que tem um pouco isso também, né? Tem muito disso. Por que isso aconteceu Alimentado comigo? Pelos outros. Sim, esses questionamentos, eles podem até vir. Eles são presentes, mas eles não permanecem. Eles vêm, só que assim... Estou falando dos pacientes que eu acompanhei. Onda, né? Exato, vem momentos de questionamento fazendo parte da aceitação. Tá. Entende? Mas assim, vamos sofrer, vamos entrar no processo de aceitação, mesmo com resistência, mas vamos continuar tratando. Vamos continuar conversando no psicólogo, vamos no médico quando tiver de ir, vamos fazer os exames que forem necessários. Isso é se cuidar. Sabe? Em nenhum momento aqui eu estou romantizando um diagnóstico de câncer, de forma alguma. De forma alguma. De forma alguma. Ele é difícil, mas a gente precisa entender que há sobrevida. Você usou um exemplo que eu achei interessante, porque eu vi isso num amigo que também até já faleceu disso, que foi de açúcar. Diabetes. A diabetes, né? E é impressionante porque a diabetes também, eu vi nele, não tinha essa noção, o quanto mexe no psicológico, né? Sim. Porque, por exemplo, ele era uma pessoa que gostava de comer e tal, e de repente não pode, e eu vi ele emagrecer e ele acabou até falecendo. Sim. E é impressionante como... André, e eu já vi outras pessoas como isso mexe, né? Para você ter uma ideia, eu sou psicóloga hospitalar. E não tem cura também, né? É doença crônica, não tem cura. Eu sou psicóloga hospitalar. No hospital, cada vez mais a gente recebe pacientes jovens, mas jovens adolescentes, tá? 15, 16, 14 anos, com o diagnóstico de diabetes. Chama de citoacidose diabética. Caramba. O nível do açúcar lá em cima. E aí, muitos acabaram de descobrir, outros já sabiam desde a infância.
O impacto psicológico que isso tem. Imagina você controlar uma criança que ela não pode comer um doce na escola. Nossa De que ela não pode comer o que está convencional lá. Inclusive, houve uma movimentação já tem algum tempo das cantinas das escolas. É verdade. Proibir alguns alimentos. Enfim, tem alguma questão vinculada a isso, porque é questão da alimentação. Uhum. Né? Então, se você pensar, é algo que traz muito sofrimento. Traz. Né? Isso traz muito sofrimento porque é muita limitação. Pensando num contexto infantil, num contexto de adolescente. Mas, assim, é possível. Acompanhamento médico, nutricional, vai substituir uma coisa, vai fazer outra. Nada é fácil. Até porque quando você fala da diabetes num contexto infantil ou adolescente, comumente existe um cuidador que elabora a alimentação. Sim, sim. E no caso, você comentou, me veio essa pergunta. Você está falando muito sobre jovens, né? Sim, sim. Recebendo. E como é que você vê a diferença desse psicológico do jovem versus alguém mais velho? Como é que tem sido? Olha, Porque me surpreende. Por um lado, é aquele que olha, se ele levar por essa coisa assim, vou morrer, tipo, eu tô começando, né? Sim. Às vezes quem tá mais no final pode dizer assim, não, tudo bem, Já vivi muito. Já vivi muito, né? Então, surpreendentemente, eu vejo muitos pacientes jovens com uma atitude mais... Não seria... O processo de aceitação sendo mais favorável. Tá. Sendo mais favorável no sentido de quê? De ouvir Porque os avanços dos tratamentos oncológicos, eles mudaram muito se a gente pegar aí de 15 anos para cá. Uhum. Se você pegar as taxas de sobrevivência, são outras. Então, assim, o paciente, se a gente pegar um paciente de 20, dentro dos meus atendimentos, eu pego uma paciente de 23 anos e uma outra que está com 56, essa aqui, a de 56, já alcançou muitas coisas, que a de 23 não, no sentido de você pensar em sonho, projetos de vida. Isso. Tá? E aí, a gente vai ressignificar aqui na terapia esses medos da jovem, que é possível ela alcançar sim. E essa daqui, de repente, tem um movimento de entrega. Não, mas eu já consegui isso, Aí tendencia a um movimento depressivo. Uhum. Não significa que vai entrar em depressão, tá? Então, assim, a gente faz todo um trabalho de elaboração. Não, você, por exemplo, tá com 53, você pode chegar onde você quiser. Sim. E aí, fundamental a gente trazer o elemento da espiritualidade para esse trabalho. Sim, sim. Você se conectar com algo que é superior a tudo isso, algo que dá sentido à sua vida, que envolve valores, que envolve crenças. Até para a gente começar a olhar para esse lado, essa é uma pergunta que eu ia te falar. O que é muito bacana pelo trabalho que você tem feito. Uhum. Como é que você tem visto, quer dizer, a pessoa buscando essa ajuda, trabalhando, se autoconhecendo, entendendo um pouco isso, como é que isso reflete no tratamento em si? Né? Porque eu parto do princípio que a primeira coisa que você quer se curar é queira ser curado, né? Exato, o primeiro é o desejo, né? É acreditar. Você pode até acreditar, mas está com muito medo. Sim. Vai com medo, mas vai. Eu brinco entre o pensamento e o sentimento, é a diferença. Você até fala que não, eu quero, mas lá dentro fala, acho que eu não vou conseguir. Sim, até porque você não vai ter controle sobre os seus pensamentos, André. Sim. Mas você vai ter controle sobre o seu comportamento. Uhum. Ou você pode aprender a ter, a desenvolver. Então, assim, eu vou falar da experiência, por exemplo, eu tive sexta-feira e me impactou como pessoa, primeiro como psicóloga, depois como pessoa, que eu precisei ali separar. Eu conheci uma jovem de 31 anos, pela internet, pelo grupo Ressignificar, e aí ela me contou que a gente conversando, então, como é que você chegou aqui? E aí ela vai conversando. Aí eu falei, você tá em remissão? Você tá se tratando? Ela, não, então, Vivian, eu tô em cuidados paliativos. Oi? Eu tô em cuidados paliativos. O que é cuidados paliativos? Desculpa a minha ignorância. Eu vou chegar. Cuidados paliativos no sentido dela, o câncer dela não tem mais cura. Ah, tá bom. Não tem mais jeito. Então ela vai fazendo um tratamento focando em qualidade de vida. Tá. Se você conversar com essa menina... É uma vitória. Mas ela parece que não vive isso. Ela me surpreendeu da forma que ela falava comigo. Cheia de vida. Sabe o que é uma pessoa, assim, que carrega a vida nas costas? Assim, é inusitado falar dela.
é inusitado. Eu convidei ela para participar do grupo, porque, assim, ouvir ela faz você repensar a tua vida toda em 5 minutos. Como a gente se perde com coisas tão pequenas. Ela falou, Vivian, eu descobri com 27 anos, estou com 31, há 4 anos e meio eu lido com isso, não tem cura, eu moro sozinha, faço químio, mas a químio dela já não tem mais queda de cabelo. Ela falou, eu não tenho cura, mas eu tenho muita vida. Sim. Ó, eu tô aqui, tô com você aqui, daqui a pouco tenho um compromisso, eu tô cuidando da casa. Aí você pega aquela pessoa que não está em cuidados paliativos, que tem chances reais de se curar, e ela já se condiciona. O emocional dela é tão limitado no sentido de estar abalado, tá? Não é no sentido de diminuir de forma alguma, mas ela fica tão presa ali naquele lugar de medo que ela acaba achando que não vai conseguir melhorar, conseguir evoluir. E aí, como é que isso acontece? O grupo, eu pensei o grupo ressignificar exatamente nessa proposta. Não é uma terapia de grupo, tá? É um grupo que tem 4 encontros, tá? Todos eles conduzidos por mim, conduzidos com uma direção de pauta, tá? O primeiro encontro falando sobre o impacto do diagnóstico, o que eu senti e como eu me sinto hoje. O segundo, com as questões que têm a ver com a minha identidade, né? Sobre as mudanças e as marcas que trazem no meu corpo. Sim, que vão acontecer. O terceiro encontro, a gente vai estar falando dos impactos relacionais, né? Rede de apoio, família, as relações, inclusive sociais, né? Porque ninguém entra num contexto oncológico e sai a mesma pessoa. Ninguém vive uma experiência dessa e sai a mesma. Não tem como. E o quarto encontro, a gente vai estar falando exatamente... eu utilizo o elemento da espiritualidade, né? Que, na verdade, é o 4º pilar do cuidado integral, já considerado aí por muitos pesquisadores de saúde, que utilizando ele como algo que vai dar um novo sentido a essas experiências, a partir das suas crenças e valores. E aí, respondendo a sua pergunta, quando a gente se utiliza da espiritualidade, queria deixar aqui, assim, só fazer um adendo aqui. A espiritualidade, que nada tem a ver com a religiosidade, tá? Espiritualidade na prática daquilo que transcende, né? No que você acredita. Religiosidade tem a ver com algumas práticas institucionais, não é sobre isso. E aí, quando a gente fala da espiritualidade, o paciente, ele ressignifica melhor a experiência da doença. Ele consegue fortalecer a esperança no tratamento, inclusive na cura. Sim. E aí você pega um grupo, esse grupo são 4 encontros, um grupo com no máximo 10 pacientes, não mais do que isso, aonde você vai estar ouvindo uma pessoa como essa que eu te falei, que está em paliação, cuidados paliativos, uma outra que está recebendo o diagnóstico. Olha como isso tudo é rico. Sim. Porque eu pensei o grupo nesse formato, por quê? Porque exatamente uma pergunta que você fez no começo. O que você percebe em comum com essas pessoas? Existe algo em comum? Existe. Todo esse medo, tudo isso que a gente conversou atravessa, de certa forma, uns mais, outros menos. Talvez um vai se impactar mais com as questões relacionais com a família, conjugais, outros talvez mais com questões de corpo e imagem, que são questões de identidade, mas todos vão se impactar de alguma forma. Então, assim, se a gente puder entender que isso acontece e que é possível ressignificar, é possível elaborar e continuar caminhando, eu acho que, assim, é a realização. Só para não perder, como é que é o nome do grupo? Ressignificar. E onde é que o pessoal encontra? No meu arroba. Do Instagram. E qual é o seu arroba? @PsiVivianLima. PsiVivianLima. E tá lá dentro, ele não tem uma parte não. Lá tem um vídeo onde eu falo, tá fixado, onde eu falo sobre essa proposta. E a pessoa ali pode me mandar um direct para mais informações ou WhatsApp. Lá no grupo. Sim. Tá. Perfeito, muito bom. E aí eu queria entrar um pouco nessa parte da espiritualidade também. Vamos que lá. Você fala, porque até você já fez o adendo certo, né? Não que a religião não seja importante também, sim, né? Ela é super válida, mas a espiritualidade tem esse contexto e eu brinco até que, graças a Deus, né? Né? As pessoas estão começando a entender isso, sim, de outra forma, né? Porque a espiritualidade está muito ligado a essa descoberta de você como algo maior, sim, né? Eu brinco que essa conexão de você com algo maior e é onde você consegue buscar essa força, né? Sim. De entender que
seus valores, a sua vida. Nesse exemplo que você deu dessa menina é perfeito, né? Porque é uma decisão, né? Eu sei que, de novo, não estou aqui minimizando, mas tudo começa, é uma escolha sua, né? Você pode receber um diagnóstico e vou morrer, senta, espera, né? Ou você pode dizer o seguinte, bacana, me deram um aviso, né? E eu posso agora aproveitar, olhar diferente, né? Porque às vezes a gente mesmo olha para nossa vida e tá deixando o tempo passar, né? É uma outra perspectiva, né? É você refletir, tá, mas o que eu posso fazer agora? O que eu posso fazer com aquilo que fizeram de mim? Como eu estou me sentindo. É um aviso, né? Muda, né? Muda completamente. Vamos mudar, pode ser. E de novo, esse é o ponto da decisão, né? Esse é bem o ponto da decisão. E veja, a decisão, ela tem muito a ver com o contexto que você está inserido, com a sua rede de apoio, com como você está sendo cuidado. Você vê muito pessoas presas num sentimento de... Não é culpa, mas é de... Daquele a gente já comentou, mas por que comigo? Como se fosse uma revolta, porque existe, de uma forma geral, existem algumas pessoas que escolhem esse lugar de se revoltar, por que está fazendo isso comigo, e na verdade para só para reclamar. Existe essa... Os questionamentos, eles são reais, na grande maioria, né? Por que comigo? O que eu fiz? Enfim, eu me cuido, Aí começa a procurar justificativa e não encontra. E quando não encontra, André, porque quando a gente não consegue, né, apontar no campo concreto o que me deixou assim como eu me encontro, isso traz uma angústia maior. Porque eu não consigo identificar porque comigo. Aí isso acaba, muitas das vezes, sendo revertido para um lado moral. Sim. Sabe? Porque eu fiz isso lá, ou eu deixei de fazer aquilo. A gente tem uma necessidade de tentar achar culpado ou justificar. O tempo todo. E o quanto isso traz sofrimento, né? Porque você gasta a tua energia pensando nisso, investindo nisso, em vez de estar pensando, eu tô aqui preocupada porque comigo, mas o que eu posso fazer também então, junto com isso? Vou botar um pinga-fogo aqui, a gente não tratou isso. Vamos lá. Mas vou botar para Vivian agora... psicóloga e, ao mesmo tempo, alguém que passou, né? Sim. O que você hoje diria se alguém fala, por que comigo? Isso não é culpa, não é? Para você, o que é esse câncer na vida da pessoa? Eu diria que é uma oportunidade de ressignificar tudo. Tudo, porque eu entendi depois que eu fiz essas reflexões, depois que eu tive a certeza que eu entrei em remissão. Tá? Lembrando, remissão não quer dizer a cura ainda, mas eu estou no caminho. Então, assim, a cada 6 meses que eu vou fazer exames de rotina, eu atualizo todo o medo de novo, gente. Eu sou humana também, eu tenho medo, sabe? Mas o que eu diria? Em vez de você focar no diagnóstico, eu te digo que você não é somente um diagnóstico. Você é muito mais do que isso. Você é uma pessoa que, sim, tem o diagnóstico de câncer nesse momento, mas que você também tem as suas emoções, você tem a sua família, você tem o seu trabalho, você tem a sua vida, você tem seus amigos, você tem a sua vida, você tem a sua história. Ela não precisa ser somente a do diagnóstico. Ela é parte da sua vida. Importantíssima, que você precisa cuidar, que tem a ver com a sua saúde. Mas isso é a sua saúde física, a sua saúde emocional, ela precisa estar à frente, porque tratar câncer, o cuidado emocional, ele é tão importante quanto o cuidado clínico, André. Sim. E as pessoas não focam no cuidado emocional. Nunca, jamais, em hipótese alguma, um não substitui o outro. Mas, a grosso modo, as pessoas focam no clínico. Você falou não substitui o outro, mas andam juntos, é simultâneo. Eu vou trazer um pouco a minha visão aí um pouco espiritualista sobre isso, imaginei, né? Sim. Elas não andam, mas infelizmente eu sou uma pessoa que acredito muito no poder da autocura, né? E de você se preservar para... Isso não quer dizer que eu não possa ter a doença, mas... Sim. O como eu brinco que eu não luto com o que está fora, eu me fortaleço para quando tiver que brigar do lado de fora. Perfeito. Né? Então, para mim, a espiritualidade passa muito por esse lugar. E quando fala de doença, é muito as pessoas saberem
como você é, o que te afeta, o que não te afeta. E quando você falou até uma coisa, achei muito legal, né? Quando você começou, soltei a pergunta, né? Te botei no fogo, você falou assim, é um recomeço, né? E às vezes né? Às vezes é você também olhar com a vida, porque essa coisa da culpa, né? As pessoas, quando a gente olha muito para o lado, né? Não, senhora. A conversa tem que ser para você. Sim, né? sim. Então, às vezes é a vida te dizendo, agora você precisa correr, agora você precisa ser mais rápido, né? Você não... Porque foi o que você falou, as pessoas, ninguém sai diferente, ninguém sai igual. Ninguém sai igual. E as histórias de superação, elas são, muitas, em sua maioria, e são belas, né? São. E você vai ver... são reais, tá, André? São reais. E são reais. São próximas, são pessoas que estão no nosso cotidiano. E o tratamento em si, ele não é tão diferente, né? Ele é duro, o que muda é o como você encara. É o como você encara. É o como você encara. A sua fala foi muito legal, de se organizar por dentro. Para se preparar para isso. Para se preparar. Para as adversidades, vamos dizer assim. E é sobre isso. Até no momento de adversidade, André, se você ainda não está preparado, porque por mais que a gente acha que está preparado, às vezes vem alguma coisa surpreendente, nova, e a gente dá aquela abalada. Mas você retorna. Opa, peraí, eu tô até meio bamba ainda aqui, mas o que eu vou fazer? Por onde que eu começo isso daqui? Esse olhar já faz toda a diferença, é outra perspectiva. Sim. Porque você pode se assustar e olhar por onde eu retomo. Até porque, André, quem não sabe para onde quer ir, qualquer direção serve. Qualquer direção. Então, ótimo ponto. Quando fala de espiritualidade, esse é um... É perfeito, né? É bem legal. Isso é uma definição perfeita. Espiritualidade é um caminho que você tem que seguir. Inclusive, é você. Não é você com o outro, não é você. Até mesmo, André, para você entrar em contato com a finitude. Sim. Né? Porque aqui eu estou falando de vida, de tratamento, de saúde, mas a gente também tem que falar do fim da vida, que pode chegar por um acidente de moto, pode chegar por um diagnóstico. E aí tem um ponto que eu gosto muito, a gente já teve um episódio que a gente falou sobre a morte, né? E eu vi isso muito na época da pandemia ali. E a lição que eu tiro é: aproveite a cada dia de vida. Né? E é a mesmíssima coisa, lógico, não estamos minimizando, mas você recebe o diagnóstico ou não, mas você não morreu, pelo contrário, alguém só te disse, vai ser duro. Sim. Né? Vai ser duro. Não é fácil. Não é fácil. Mas aproveite bem a vida, né? Eu tenho 3 filhos, eu sou avô agora, então não tem como você não olhar um neto seu e parar para pensar, não posso... Isso é um caminho. O outro caminho, por exemplo, que eu faço é, quando eu estou com eles, eu faço o melhor que eu puder, eu tiro... Veja, você pegou na sua família... O que você fez? Você, no exemplo que você trouxe, né? Então, assim, eu recebo uma notícia muito ruim, muito difícil, e aí eu escolho. Eu entendo que eu preciso aproveitar todos os momentos. Então, você faz isso na tua prática diária com a tua família, sempre que você pode. Mas você também vê no seu neto, na sua família, nos seus filhos, no seu contexto familiar, uma força para seguir. Sim. E aí tem a ver com seus valores e crenças, que caminham junto com a espiritualidade. Porque você poderia olhar para o seu neto e... chorar a beça, meu Deus, eu tenho pouco tempo aqui nessa vida, e aí não viveu o pouco que tem, quer dizer, se você achar que é pouco, né, que ninguém tem essa medida. Sim. Entende? Então, assim, você faz exatamente o contrário. A gente sempre pode fazer algo a mais, algo diferente. Que quando a gente está dentro da situação, emocionalmente comprometido, a gente não consegue enxergar. A gente não enxerga todas as possibilidades. Até porque não dá para enxergar. Então, por isso, a necessidade... E aí, aqui, no contexto oncológico, né, que a gente está falando, é necessário a gente falar da atuação do psicólogo. Sim. No sentido, realmente, de ressignificar essas experiências. E, assim, a espiritualidade eu já falei sobre isso, né, considerado o 4º pilar do cuidado, mas, assim, acho que ela tá junto com tudo, sabe? Ela tá junto com tudo em todas as esferas da vida, independente de ser da saúde. Se a gente falar de uma relação de trabalho, de uma relação conjugal, de uma relação com um amigo, ela faz parte porque ela tem um atravessamento de algo que te conecta com aqui e agora. E você sabe que eu, complementando, que eu te dei até o meu exemplo, né? E na verdade tem 2 coisas aí que eu coloco muito, que
não guarda rancor, né? Isso, quando eu falei da autocura, né? Isso para mim é uma das maiores doenças, né? Então, eu falo isso muitas vezes até para os meus filhos. Tem jeito, se um dia que você briga, você fala uma coisa, pode brigar, mas resolve, né? Resolve, né? Não deixa para amanhã. Porque até a semana passada, uma pessoa que eu trabalhei também faleceu, acordou, teve acho que um infarto dormindo, com 40 e poucos anos. Nossa. Difícil. Esse não teve nem tempo de receber diagnóstico, né? Mas então a gente pode se despedir a qualquer momento. Então essa é uma coisa, não guarda nada que isso é um vírus pesado, né? E o que você está falando, André? Os conflitos estão aí. Os conflitos, eles fazem parte da vida, da natureza humana. Conflitos, divergências. O ponto é a forma como eu lido com eles. Sim. Que é exatamente isso que você está trazendo. Ó, gente, peraí. Briga, mas resolve. Resolve. Nem que a resolução seja, agora a gente não chegou em nenhum denominador comum, mas não deixa... Não deixa a energia ruim ficar ali rondando, porque é pesado. Só esse ponto da morte, o que dentro eu fui vendo muito, que a maioria das pessoas, e é duro dizer isso, mas elas confundem com saudade, na verdade é arrependimento, é culpa, remorso. Sim. Lógico que a saudade existe, mas eu vou dizer que boa parte mas eu não... Mas eu podia, né? Sempre fica a interrogação, né? Eu devia ter feito, eu poderia ter feito. E a última coisa só que eu uso muito é que a gente acreditar que as coisas são como elas devem ser, né? Porque isso é um outro problema que eu vejo nas pessoas, né? Eu vou embora, como vai ser? Como vai viver sem mim? Como vai acontecer? É uma preocupação até legítima, mas que não precisa ser norteadora da tua vida. Só que você traz um peso para você que às vezes você... Que não é seu. Não precisa. Até porque, assim, se eu não estiver mais aqui, como é que alguém vai responder? Quem não estará mais sou eu. Então, assim, o outro vai viver da forma que ele achar que deve. Vivian, deixa eu voltar um ponto só porque eu achei legal para a gente reforçar. Então, infelizmente, temos muitos jovens... cada vez mais sendo acometidos com diagnóstico. Muito legal que você falou a preocupação sobre a parte de fertilidade. Engraçado, eu nunca tinha visto, quando eu vi até, eu achei interessante porque eu nunca tinha visto essa ligação. Às vezes acaba acontecendo, né? Então existe muita chance sim de serem pais e mães e não precisa se assustar com isso. Existe por onde sair então, né? Existe, na prática, o SUS... Isso é uma linha tênue, mas vou tentar aqui resumir. A política pública de 2005, tá? Que é a Política Nacional dos Direitos Humanos e Reprodutivos, dos direitos sexuais e reprodutivos, tá? Ela é de 2005. A gente está falando de uma política de 20 anos, que ela já existe. Ela reconhece a reprodução como um direito. Tá. Porém, na prática, os pacientes jovens oncológicos, eles parecem que fazem parte de uma exclusão dessa camada, porque eles não são... Vou botar aqui só pra... eles não são contemplados com esse direito. Tá? Então, assim, eu tô falando aqui a minha preocupação, que eu venho trabalhando, estudando, inclusive eu fiz um artigo que vai ser publicado na revista do INCA sobre oncofertilidade, bem legal, sobre essa questão também aí social do câncer. Quando estiver mais próximo eu até falo. Mas, enfim, porque a questão da informação, André, faz toda a diferença. O acesso, por exemplo, a preservação da fertilidade de via privada é algo que é muito custoso. Poucos pacientes vão ter os recursos, mas aqui a gente não está falando de quem vai fazer o congelamento ou não. Aqui a gente está falando da informação, de dizer que pode. Porque deve doer muito você chegar lá na frente e descobrir que ele não ficou e que ninguém te falou. Ou se eu soubesse, eu poderia ter pensado em algo. Eu não contei aqui a minha paciente com a vaquinha virtual conseguiu aí em 15 dias e foi um sucesso, enfim. Não estou falando que todo mundo vai conseguir, mas o ponto não é fazer ou não fazer, o ponto é levar a informação. Sim. Então, é esse momento que faz a diferença. Porque muitos oncologistas, a maioria, não fala sobre os prejuízos dos efeitos colaterais, ou quando falam sobre isso, falam de uma forma superficial, não trazem a possibilidade de preservação da fertilidade. Eles focam em dizer, você vai se tornar infértil. Mas não focam em te informar, olha, mas existe esse caminho. Muito bom.
sabe? Então, assim, a gente está falando de uma população jovem, que sonhos todos temos, mas inclusive para ressignificar o diagnóstico e o tratamento em si. Você, quando consegue entender que você tem chances de sobrevida, porque quando você pensa em congelar gametas, né? Materiais na reprodução, materiais genéticos, você está entendendo que você tem um projeto pro futuro. Sim. Na verdade, você está falando para você mesmo, né? Eu não vou desistir, né? É interessante. brilhante, é muito brilhante. legal isso. Então, assim, por que as pessoas não falam disso? E aí, se a gente discutir mais um pouco isso, a gente vai entender, tem que criar política pública para isso, tem que fazer, não tem que criar nada. Já existe. A gente só precisa entender e fazer valer, na prática, aquilo que já está previsto na lei. Sim. Lembrando que, antes de qualquer coisa, política pública é a sua vontade de viver e de mudar e de querer, né? Isso é levar informação, André. É levar informação, porque assim, a informação muda vidas. Se você hoje, uma mensagem para deixar para as pessoas, quer dizer, primeiro até queria te dar os parabéns por você ter pego essa... Você também é um exemplo, né? Você pegou uma dor e transformou em algo extremamente útil, né? Não, pelo contrário, não se escondeu, tá até se expondo. Meio que se reinventou, porque imagino que você devia ter uma linha e de repente você mudou completamente. Total, era. Então, parabéns e obrigado, né? Porque precisamos de mais pessoas fazendo isso, né? Uma mensagem aí para quem está ou recebeu essa informação, ou está nesse processo, ou está sentindo que precisa de ajuda. Então, o que eu falaria para esse paciente? Você sabe que eu te ponho no fogo mesmo, né? Não tem problema nenhum. O que eu falaria? Olha, esse diagnóstico, ele não é uma sentença. Continua sonhando, continua buscando. O tratamento é o caminho da vida. É ressignificar a sua saúde, a sua experiência com a doença. Você tem caminhos para isso. Inclusive, pode me chamar no grupo Ressignificar, que a gente pode trabalhar junto e ajudar nessa elaboração. Porque faz toda a diferença você ter oportunidade de compartilhar a sua dor com quem já vive ou já viveu dentro desse contexto, dentro dessa performance. E tem caminhos, André, tem caminhos que são possíveis. Tem caminhos também que têm desfechos desfavoráveis, sim. Mas eles existem e a gente não precisa focar só neles. Mas eles sempre vão chegar. existir. Se não chegar por um caminho, ele vai chegar para por outro. Então a gente pode ter mais qualidade de vida no tempo que a gente está aqui. Muito bom. Então podemos continuar sonhando. Claro, devemos. Devemos continuar sonhando. Vivian, muita gratidão. Obrigada por esse papo. Espero que realmente a gente chegue aí para as pessoas e leve um pouco de conforto, porque hoje foi uma conversa que ia até para ouvindo aqui, me coloquei no lugar de algumas pessoas, traz um pouco de acolhimento interno, né? Sim. Que a gente tenha levado isso para todo mundo aí, né? Sim, que a gente consiga aí alcançar o maior número de pessoas com essa potência, né, André? Porque a gente tem que aproveitar essa informação, esse acesso a nosso favor enquanto sociedade. Você atende online também? Atendo online. Então, quem quiser, Vivian Lima, no Instagram. Vivian Lima. Lá pode me mandar um direct, pode entrar no meu WhatsApp, que cai direto. Só uma curiosidade, você tem visto outras pessoas também se especializando nesse assunto? Já tem um grupinho de WhatsApp já no... Não tenho. Não tenho. Existe uma área dentro da psicologia chamada psico-oncologia, né, legal. que é uma área que não é de hoje, ela já está aí, já existe há algum tempo, mas no dia a dia eu conheço poucos psicólogos que atuam especificamente na área oncológica. Eu vou falar um negócio que me veio aqui na cabeça por alguma razão. Do fogo também. Não. Pra não perder. Não, veio na cabeça, algumas coisas me vêm e eu preciso falar. Sim. A gente fala que não existe cura para o câncer, mas pode ser que a grande cura do câncer seja a mudança nas pessoas. Né? Acho que E assim, se a gente for entrar em questões mais específicas emocionais, André, o quanto o não perdoar, o não resolver... Me veio isso agora aqui. O quanto tudo isso pode, sim, fazer com que a gente desenvolva uma doença e o câncer é uma delas. É isso aí. Entende? Então, assim, tem um viés emocional muito linkado aqui. Eu não estou falando que é somente, mas
É a gente tentar viver da melhor forma possível. Uhum. Claro, né? Respeitando nossa ética, nossos valores, mas focado nessa espiritualidade, nesse lugar de acreditar em algo que transcende, de algo que faça sentido, que me conecte com aqui e agora. É isso aí. Entende? Vambora, Vivian? Bora, sobre isso. Obrigado de novo, excelente papo, espero que você tenha gostado. Não, foi ótimo. E eu vou agradecer a todo mundo que ficou até agora, curte, compartilha, comenta. Acho que é um assunto bastante delicado, mas importante, então repassa aí para quem vocês acham importante, para a família, para os amigos, vai ser um prazer aí. Pode botar nos comentários, faz pergunta para a Vivian, ela responde aí com certeza, com muito carinho. E de novo, obrigado. Mais um recadinho? Pode. É importante, queria deixar aqui, se alguém ouvir, né, e quiser tirar alguma dúvida sobre a oncofertilidade, pode me chamar no direct, pode me chamar no WhatsApp, no meu perfil tem, porque é algo que é pouco falado e muitos pacientes jovens estão se tratando com câncer e talvez não conheçam sobre isso. Então, fiquem à vontade para me procurar, que no que for possível, dentro da área da psicologia, eu vou estar conseguindo ajudar, tá bom? Muito bom, sobre oncofertilidade. Oncofertilidade. Na perspectiva da psicologia, lembrando, eu não sou oncologista, eu sou psicóloga. Não, tá? Mas dentro da minha área. Mas imagino que você até já conheça e já consiga ajudar a indicar e também caminho. Sim. Vamos embora agora? Bora. Obrigado, Vivian. Obrigada. Até a próxima. Tchau.